E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer um vídeo que é um reagindo ao Silas Malafaia. Para quem não sabe, o Silas Malafaia é o pastor de uma denominação religiosa, né, evangélica neopentecostal, né, e ele tem defendido de maneira muito efusiva a abertura dos comércios, né, e ele tem dito, né, defendido que a mídia ela tem falado de uma maneira muito exacerbada sobre o Covid-19, né, o coronavírus. E para quem não sabe, além de pastor de uma denominação religiosa, o Silas Malafaia também é formado em psicologia e ele tem a profissão de político, né? Como assim? Eu já vou até dizer aqui, antes que esse sujeito nos responda, não responda, não vivo de política. Pessoal, você exerce uma atividade profissional, você é remunerado por isso, amigo. Você vive, você trabalha com isso, você é de carreira, você pode não ser um político de carreira, né? Fazer carreira, mas se você, enquanto está político, você trabalha como político, você é político, né? E a gente sabe aí como que os políticos brasileiros, eles mantêm aí a sua rotina financeira, né? Tô dizendo que ele rouba, não, Deus me livre, eu não conheço o cara. Tô dizendo que a gente sabe como funciona a política brasileira, sem demagogia. Mas ele é uma exceção. Se ele é uma exceção, a exceção só confirma a regra. Ou ele é uma exceção, ou ele é parte da regra. Mas também não interessa, não é o objetivo do vídeo, né? Não quero saber do Silas Malafaia, não quero saber de nada, né? Até porque esse cara, pra mim, ele não me desce, né? Mas enfim, eu vou falar, esse reagindo, pessoal, não é pra você que é da denominação religiosa dele, né? Por quê? Cada um com a sua igreja, cada um com a sua fé, e eu respeito a fé alheia, né? Pelo menos eu tento, né? Esse vídeo, o objetivo dele é a gente mostrar que o Bolsonaro tá errado, que o ministro da Saúde tá errado, Nelson Teich, que o Silas Malafaia é o pior deles, né? E esses caras só estão falando groselha. Pra quem não sabe, hoje, no dia 10, o Silas Malafaia, ele postou um vídeo falando revoltadíssimo, xingando todo mundo, porque o presidente do Senado e o presidente da Câmara marcaram 3 dias de luta oficial pelas pessoas que faleceram, né, que vieram a óbito por conta dessa doença. Ele indignado, né? Um adendo, antes desse vídeo, a maioria dos vídeos dele é criticando, né, que os comércios estão fechados, tal. Ele tá criticando porque a igreja dele tá fechada e ele não tá faturando. Essa é a verdade, né? A igreja hoje em dia é um negócio, né? Precisa se manter, tem funcionário para pagar, tem uma série de compromissos a honrar, e ele tá chutando balde porque ele é mais um desses empresários travestido de pastor, né? Mas isso também não é o cerne do assunto. Do ponto de vista da psicologia social, qual que é o problema do Covid? Quando o Silas Malafaia, o Osmar Terra, o Bolsonaro falam assim, só morreu 10 mil pessoas, eles estão errados? Mas, parcialmente, eles estão, né? Mas, racionalmente não, né? Porque o racional não tá errado, tá correto, pô. Por que eu estou reclamando se morreram 10 mil pessoas? Quando você fala morreu 10 mil pessoas, para você saber se isso é muito ou é pouco, você tem que pegar o dado anterior e verificar quantas pessoas morreram ano passado. Se você não sabe, você vai saber agora. Só de homicídio morreram 180 pessoas por dia, numa média, né? Tem dias que morre mais, tem dias que morre menos, mas na média, 180 pessoas por dia. Ou seja, em 10 dias morrem 1.800, em 100 dias morrem 18 mil. Simples assim. 100 dias, 3 meses, né? 3 meses, mais ou menos, né? Por que eu não reclamo quando morre 18 mil e reclamo porque morre 10? Por que eu não choro? Por que as pessoas estão morrendo de assassinato, mas choro quando a pessoa está morrendo de doença, né? E isso é uma questão que as pessoas não estão entendendo. As pessoas não estão colocando na cabeça que... Coloca um adendo só aqui, vamos colocar mais uma coisa. Há 2 meses atrás, aliás, o aeroporto de Roma, na Itália, ele fechou dia 16 de fevereiro. Dia 13 eu estava na Itália. Eu saí da Itália dia 3 de fevereiro. 13, né? Uma curiosidade que eu falo é que estava a maioria absoluta usando luvas e máscara, né? Os caras botavam máscara e tal. E a gente viu o que aconteceu na Itália, né?
A minha amiga que mora lá disse que tinha caminhões mesmo na rua, cheio de caixões, né? Caminhões do exército. Ponto. Né? E eles fizeram lockdown, tal, pararam tudo. E a Itália, Roma especificamente, é uma cidade que é tipo como se fosse ponte, tá ligado? É tipo o Nordeste brasileiro. Você vai viajar pra fora, você tem que passar pelo Nordeste, né? Na maioria dos voos. Não todos, a maioria, né? Mas beleza, isso também não é o que eu quero falar. O Silas Malafaia, ele fala 10 mil é pouco, Bolsonaro 10 mil é pouco, Osmar Terra 10 mil é pouco. É pouco mesmo? Depende. Por que que depende? Porque uma coisa que chama atenção é que uma morte por assassinato, por homicídio, enfim, é uma fatalidade. Né? Tem uma variável aí que você não controla. Você não consegue controlar de maneira anterior, né, um assassinato, de um roubo, né, um latrocínio. Por quê? Você pode se precaver de alguma forma. Não vou sair no carro à noite, eu vou sair no carro, não vou parar no farol de madrugada, ou seja. Mas isso não quer dizer que você não vá ser assaltado e morrer, né? Entretanto, diferente disso, quando uma doença como o Covid-19, ou como qualquer doença, não especificamente o Covid-19, qualquer doença desse tipo, né? Que você sabe que você saindo de casa, não tomando as medidas adequadas, você pode pegar essa doença e vir a morrer. E se você não morrer, transmitir a doença para outras pessoas que podem morrer, ou seja, a variável é controlável, né? Então quando você fala, eu tenho aqui mortes, 10 mil mortes, vamos mentir, vamos criar, como fala, me fugiu a palavra, não é criar uma mentira, é criar uma situação hipotética, perdão pessoal. 1.000 pessoas, vamos dizer que morreu 1.000 pessoas no coronavírus inteiro, durante esse ano, o ano já acabou, já estamos em 2021, vamos fazer esse cenário. Morreu 1.000 pessoas, né? A gente está dia 10, já morreram 10 mil, dia 10 de maio. Mas vamos imaginar que já passou, que a gente está em 2021, em janeiro de 2021, e durante o ano de 2020, que é o que a gente está agora, hipoteticamente, morreram 1.000 pessoas de coronavírus. Essas 1.000, é um número muito grande. Por quê? Porque diferente dessas outras que morreram de latrocínio, dessas 100 mil que morreram por latrocínio, ou por, né, enfim, né? Essa aqui você não controla a variável. Você não tem como prever um acidente, né? Mas aqui você tem. Então aqui é que está o problema. Não que uma morte valha mais do que a outra, porque como disse John Donne, no man is a island, né? Nenhum homem é uma ilha. E, enfim, toda perda, quando você perde um ser humano, é uma perda para a humanidade. É um negócio, perder uma vida é um negócio que você não repõe, você não repara. Então, o problema é justamente esse. O Covid, você não controla a variável. Aliás, no Covid, você controla, você fala, não vou sair. Se eu sair, quando eu precisar sair, por este tempo, eu vou estar todo aparatado, né? Diferente de um latrocínio. É isso. Ah, mas morreu 100 mil pessoas, morreu 200 mil pessoas de doenças normais. Pessoal, uma doença normal, principalmente as que você herda geneticamente, você não tem como controlar essas variáveis. Mas já o Covid você tem. E a mesma coisa para um HIV. Por que as pessoas se preocupam tanto com HIV? Porque é uma morte que você consegue evitar que aconteça se você tomar certos cuidados. Diferente de uma morte, uma leucemia, por exemplo. Uma diabetes, né? Ah, mas porra, diabetes não é... Pessoal, tem gente que nasce com isso. Então, ou seja, é uma variável que você não consegue controlar. Então, quando um cara como o Silas Malafaia, um estúpido, porque o Silas Malafaia, do ponto de vista intelectual, ele é um estúpido, né? Um sujeito sem a menor noção. Não, mas eu tô falando o que ele expõe, porque na minha opinião ele sabe disso. Só que ele está em defesa do lucro das denominações religiosas dele, né? O que do ponto de vista também, de certo ponto de vista, também não está errado, né? Porque é até elogiável que uma classe
defenda a classe que ela representa. Logo, faz sentido isso, né? Mas do ponto de vista intelectual, eu acho que ele está sendo um sofista de primeira linha, tá? De primeira linha, porque ele não está explicando isso, ele tem o dever de explicar isso, né? É como se fosse, por exemplo, por que mortes de guerras doem tanto? Porque guerras você consegue evitar diplomaticamente, cedendo. Então elas dão uma dor que... puta, meu, que droga, né? Igual doenças como a AIDS. Porra, a AIDS vai dar uma transada? Pô, então vou pôr camisinha, vou tentar não... né? Vou tentar me cuidar o máximo possível, né? Para não contrair o vírus, né? É a mesma coisa. Por que uma morte de AIDS dói tanto diferente de uma morte, sei lá, de leucemia, né? Enfim, você entendeu, né? Existe aqui uma variável que você não controla e existe aqui uma variável que você controla. É tipo assim, você fala, puta caralho, mano, que merda, velho, que merda. Vou te dar um exemplo, que é título de exemplo, pelo amor de Deus, não seja burro. A título de exemplo, isso é um exemplo, é uma situação hipotética. Sabe quando você faz uma merda e fala, puta, velho, não devia ter feito isso, eu poderia ter feito de outro jeito? E você fica com aquela sensação de caralho, que droga, destruí tudo, fiz tudo errado. É a mesma coisa, né? Vou te dar um outro exemplo. Uma vez eu tava conversando com um cara e eu tomei isso pra minha vida, né? Eu não tô lembrando o nome dele, meu, pra eu citar e dar o crédito, né? A gente fez MBA, a gente fez a gente estudava na PUC, criatividade e inovação e tal. A gente saiu da faculdade, tava indo pro metrô e tal. Eu ia pro metrô, ele ia pegar o carro, acho. Não sei, não lembro. A gente tava caminhando. Pra quem não sabe, uma das PUCs aqui em São Paulo, tem a PUC ali na Zona Oeste, né? Perto da Consolação, Genópolis e tal. E tem o centro de pós-graduação, que é lá no Paraíso, né? E o Paraíso tem uma avenida gigante, assim, né? Que é a Avenida Liberdade, mas lá é outro nome, né? Que a avenida troca de nome, chega lá em cima, eu não lembro o nome. Aí a gente tava caminhando e tal, e a gente foi conversando. Aí eu falei alguma coisa, eu falei pra ele, pô, bem que minha mãe fala, pô, agora aí depois de um tempo e tal, eu comecei a escutar mais minha mãe, né? Aí ele falou pra mim, ele me respondeu, porra, cara, é foda, né? Tudo que os nossos pais falam, um dia faz todo sentido na nossa vida. Aí hoje eu tomei isso pra mim, né? Essa frase, né? Esse saber, né? Mas é igual. Por que você se sente tão mal quando os pais dizem pra você fazer alguma coisa, você não faz e quebra a cara? Porque era uma variável que você podia controlar. Entendeu? Diferente de algo que você não pode controlar. Por isso que dói tanto. E é por isso que uma morte como essas mortes de Covid, elas são tão impactantes. Elas podem não impactar, mas elas são impactantes essencialmente, né? Porque você podia ter evitado, né? Como? Ou não indo visitar a pessoa que era de risco, ou não. Eu sei que vai ter situações em que a pessoa mesmo vai se colocar nessa situação, mas você pode evitar. Eu fico imaginando, cara, de verdade, eu não quero nem conhecer ninguém que passe por isso. Eu fico imaginando uma pessoa que transmitiu o vírus para outra e essa outra veio em óbito. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, né? Eu conheço uma pessoa que namora, né? Uma garota, né? Eu conheço um rapaz que namora uma garota. E essa garota perdeu um tio de coronavírus. Minto. Perdeu um tio. Você vai entender. Essa é uma história real, tá? O cara é meu primo, né? Ele tava muito gripado. Mas muito. Isso há uns 20 dias, 30 dias aí. Ele tava muito gripado, muito. Só que ele não fez o teste de coronavírus, né? O cara muito. Minha mãe disse que ele nem levantava, tal. Caraca, que foda. Eu até falei, pô, será que ele não tá? Minha mãe, não tá, imagina, né? Beleza, não fez o teste, nada. O que aconteceu? Há coisa de 2 semanas, o tio da namorada dele faleceu. E aí fizeram um teste de coronavírus. Mas o teste ele demora, ele não é um teste que você sai na hora, assim.
Cara, eu vou te falar, a vida desse cara, desse meu primo, virou um inferno, cara. Puta que pariu, será que eu matei o cara? Será que eu matei? Ou seja, ele assumiu, né, virtualmente, uma responsabilidade que se ele tivesse coronavírus, de fato era dele. E o cara entrou em parafuso, cara. Entrou em parafuso. Saiu essa semana o resultado. O tio da menina não morreu de coronavírus. O resultado deu negativo. Só que quem vai agora tirar o sofrimento desse meu primo? Porque o sofrimento ele já passou. Ele viveu esse sofrimento durante quase 2 semanas. Foi o prazo que demorou para ser o resultado, né? Então, eu fico pensando, e quando isso de fato acontece? O cara passa uma... Ou seja, a mulher botou lá que ninguém sabe, no Facebook dela, ninguém sabe como a possibilidade do sujeito ter morrido de coronavírus destruiu a vida deles durante essas 2 semanas. Foram as 2 semanas mais infelizes da vida dela. Porque eles estavam todos com medo de terem contaminado outras pessoas. Porque assim, nem se sabia se o sujeito estava com coronavírus, mas ele já tinha interiorizado isso. E esse cara, se morreu mesmo. E se der positivo? A gente estragou a vida de meio mundo, né? A vizinhança já não queria mais falar com eles. Ou seja, era um dano muito, muito grande. Por quê? Porque é isso que eu estou te falando agora. É algo que você consegue controlar. É uma variável que você consegue controlar. Diferente de um homicídio, que você não consegue controlar o ladrão. É diferente de uma doença herdada, você não consegue. Ninguém tem culpa. Entendeu? Por isso que o Bolsonaro tá errado. Por isso que o Silas Malafaia, o sujeito tá errado. Tá falando bobagem, tá falando groselha, abobrinha. E é por isso que essas mortes de coronavírus, elas são tão importantes. São tão... cara, e mesmo assim, 10 mil pessoas é gente pra caramba, velho. Ou seja, é 1/3 de um campo de futebol. Pega um campo de futebol, divide por 3, 1/3 a galera já... Ou seja, negócio surreal. Pessoal, eu sei que as pessoas precisam abrir. Eu sou autônomo, eu sou psicólogo, né? Cara, eu sei que as pessoas precisam trabalhar. Eu sou uma dessas pessoas, né? Mas parcimônia. Parcimônia. Vamos entender. Qual que é o objetivo de uma quarentena? A pessoa parece que não entende. As pessoas, eu acho também, mas aí é uma incompetência do governo em explorar um pouco de melhor, de uma maneira muito mais eficiente, a necessidade da quarentena. A quarentena não é para preservar todo mundo. Ela é para preservar pessoas que precisam ser preservadas, né? Se a maior parte das pessoas fizerem quarentena, algumas pessoas, e quem são essas algumas? Quem de fato precisa, vão poder trabalhar, né? Com as suas limitações e tal, mas vão poder trabalhar, vão poder se deslocar. Mas para isso precisa ter quarentena. As pessoas não entendem isso. Se as pessoas fizerem quarentena, quem precisa trabalhar de fato vai poder. Então, ou seja, vamos ser menos burro, pelo amor de Deus, né? Eu não costumo ser tão direto, né? Eu tento dar uma floreada e tal, mas vamos ser bem direto. Pessoal, fica em casa, né? Tenta pelo menos, se você é uma das pessoas que precisa sair, se protege, né? É opinião pessoal minha, eu desconfio que é mentira, que a gente não pega só... eu não acredito em teoria da conspiração, tá? Mas eu acredito em postulados, né? Pra você entender, o que é fato científico? Fato científico é uma verdade que pode ser observada. Né? O que é uma teoria? Uma teoria é uma observação que tem evidências de que ela funciona e que você consegue replicar. O que é um postulado? Postulado é uma verdade que, embora ela tenha... faça sentido, você não consegue provar por evidências, né? Mas ela faz sentido, né? Você não consegue pegar as evidências que ela dá e reproduzir, né? Ela dá evidência, mas você não consegue. E uma teoria da conspiração é quando não tem nada, faz sentido, mas não tem evidência, não tem nada, é uma teoria da conspiração. Eu não acredito em teoria da conspiração, eu acredito no mínimo em postulado. Postulado, a verdade que tem evidência, mas você não consegue, né, reproduzir e tal, você não consegue controlar. E eu tenho pra mim que o coronavírus, que tá morrendo bem mais gente do que a gente tem ciência no noticiário, que o coronavírus ele não é uma doença que só pega
como com as mãos ou com o ar, né? Eu tenho que é um negócio muito mais parecido com uma, como fala aquela doença, conjuntivite. É um vírus muito mais parecido, pelo menos na maneira de transmissão de uma conjuntivite, entendeu? Mas aí é especulação total, tá, pessoal? Não tem nada de verdadeiro. Mas enfim, eu queria te falar isso para te mostrar, desmistificar essas babaquices que certas pessoas estão falando na internet. E para você ter ciência disso, para você ter até como explicar para as pessoas que você atende, para as pessoas que você se relaciona, o porquê que é importante a quarentena, ou porquê que que 10 mil pessoas, por que 5 pessoas morrerem de Covid no ano é muito impactante, é algo que precisa ser pensado, entendeu? É isso, é igual morte de trânsito. Por que 2 pessoas que morrem no trânsito, elas têm um peso, não é um peso maior, mas por que é tão impactante do que uma pessoa que morre, sei lá, de câncer? Porque, diferente do câncer, que mais que você se proteger, você não consegue controlar a variável, no acidente de trânsito você consegue. Entendeu? É isso, pessoal, beleza?